A paz do Senhor Jesus. Está contente? Está alegre com Jesus? Com Jesus você tem tudo. E sem Jesus nós não temos nada. Ele é a fonte da alegria e ele é a fonte da felicidade. Jesus, ele nos completa. Quero agradecer aos meus irmãos que têm orado por mim, têm orado pelo esse ministério da palavra, porque Deus nos chamou para guerrearmos, enfrentarmos o mundo espiritual. E o mundo espiritual se combate com jejum e com oração e estudo da palavra, porque estamos em guerras. O reino da luz e o reino das trevas. Dois governos que se opõem. O diabo fazendo de tudo para escravizar a criação de Deus. E Deus fazendo de tudo para destruir as obras do diabo e tirar você da escravidão. E eu gostaria que você atentasse para a palavra de Deus. O diabo não brinca de diabo. Nós vemos aí que a destruição, as pessoas morrendo, guerras, o tráfico aumentando de droga, nossos filhos. Temos que orar bastante pelos nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, porque o diabo quer escravizar nossos filhos, quer destruir a família. A família, a igreja começa dentro da família. Quando há um enlace matrimonial, um casamento, ali já se começa a constituir uma família e começa a igreja. O homem representa Cristo e a mulher representa a igreja, que é o corpo de Cristo. Então os filhos passam a ser o gerado. Filhos são herança de Deus para nossas vidas. Eu quero agradecer você que é meu amigo do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e do meu canal YouTube. Queria que você se inscrevesse. Isso, se inscreva lá, José Maria, tá bom? Clique o selinho, ao sino e se inscreva. Lá tem mais de 40 vídeos impactantes, vídeos que vai abençoar a sua vida e vai trazer conhecimento. O importante para Deus é você conhecer a verdade. E é através da verdade que nós obtemos o quê? A nossa liberdade. O diabo, ele escraviza a humanidade na ignorância, na falta de conhecimento. O diabo quer que sejamos analfabetos em conhecimento da palavra de Deus. Você pode fazer faculdade, mestrado, doutorado, você pode formar em toda a ciência humana. Mas quando você é analfabeto, no sentido espiritual de conhecimento da palavra de Deus, você torna-se escravo do diabo. Escravo da ignorância. Porque o diabo trabalha em cima da nossa ignorância. Ele reina aqui, na mente do ser humano. E hoje eu quero tratar um assunto sobre cegueira espiritual. O que leva uma pessoa a ser cega espiritual? Quem é o causador dessa cegueira espiritual? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo São Paulo aos irmãos em Corintos. Ensinamento muito importante para nós, ensinamentos práticos, para nós aprendermos da palavra de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 4. Abre a sua Bíblia aí, por gentileza, e acompanhe o texto bíblico. Tudo que eu for falar aqui, for falado, com embasamento bíblico, tá bom? Queria que você sempre anotasse o livro, o capítulo, o versículo, direitinho, para você estudar a palavra de Deus. Aqui é para você aprender da palavra de Deus. Eu estou aprendendo com vocês. Primeiro Deus me ensina, para depois eu passar para vocês. Então vamos aqui. 2 Coríntios, no capítulo de número 4,
no versículo de número 3 e diante, que diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, olha só, o Deus desse século, está falando Deus desse século, então esse século, quando fala Deus desse século, está falando Deus desse mundo, com D minúsculo. Quando você lê na Bíblia Deus com D minúsculo, fala o diabo, os demônios, tá bom? Só que fala o Deus desse século, está falando o líder, o chefe do reino das trevas, está falando Lúcifer. Ele é o Deus desse século. O Deus desse século, olha só, cegou os entendimentos dos incrédulos. As pessoas que são incrédulas, o ateu, por exemplo, a pessoa que é ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nada, ele é um incrédulo. Então o entendimento dele está cego. O diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento desse homem. E sabe que os maiores ateus são as pessoas mais estudiosas? São aquelas pessoas que vivem na jactância, aquelas pessoas de autossuficiente. Acha que sabe tudo, que aprendeu de tudo, que não precisa mais de informação, de conhecimento. Só que a Bíblia não é conhecimento humano. A Bíblia é um conhecimento sobrenatural. Foge da capacidade humana. A Bíblia é um conhecimento do poder de Deus. E você só tem esse conhecimento através do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar na tua vida, você vai aprender somente com o espírito do homem, com a letra E. A letra E pequena é espírito do homem, é o espírito do homem. Quando fala a letra maiúscula, Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Deus Espírito Santo. E ele habita em cada crente. Para quê? Para ensinar as verdades. Você só aprende a palavra de Deus com o Espírito Santo. Você não aprende a palavra de Deus na faculdade. Você aprende regras na teologia, por exemplo. Você vai estudar a palavra de Deus numa teologia, fazer ciência de Deus. Teologia é ensinamento de Deus, ciência de Deus. Você vai aprender sobre Deus. E vai aprender o bibliocêntrico, na Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos, livro histórico, livros poéticos, livros proféticos, e a divisão, quantas pessoas, se você vai pegar informação, mas não é poder de Deus. Você vai buscar o conhecimento. Agora, revelação da palavra de Deus é através do poder do Espírito Santo. E aqui, por que hoje a humanidade são cegas espiritual? Está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, o quê? Incrédulo. Incrédulo é aquela pessoa que tem dificuldade de acreditar em Deus, porque são cegas espirituais. Não é, por exemplo, cega não está dizendo esse olho físico, que eu estou vendo você enxerga. Não, está falando no sentido entendimento. Entendimento. Olhos espirituais, entendimento é espiritual. Conhecer Deus. Como é que a pessoa, por exemplo, vai estudar a palavra de Deus? Se ela não tiver a ajuda do Espírito Santo, esse livro aqui para ela é como um livro tivesse um livro selado. É uma espécie de uma decoreba. Ela não tem afinidade com Deus, não tem relacionamento com Deus, então ela não tem dificuldade de aprender a palavra de Deus. E aqui no versículo 5, olha só, o versículo 4 diz que o Deus, nos quais o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, não seja revelado a grandeza de Deus no seu entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, a luz do Evangelho, né? Da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Porque, olha aqui, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu. Olha só, em nossos corações, está falando, quando fala coração, fala mente. Você tem que entender, não está falando do órgão musculoso, o órgão interno que bombeia sangue no nosso corpo, não. Está falando, quando fala nosso coração, está falando mente, entendimento, tá bom?
em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, vamos aqui. Por exemplo, tem pessoas que lê livros, jornais, tem facilidade de aprender as coisas naturais, porque nós somos de baixo, terreno. Tudo que é terreno, tudo que é aqui de baixo, ele se identifica com os terrenos. Quando você, por exemplo, aceita Jesus, você recebe um novo entendimento. Um novo entendimento. Por quê? Porque o Deus desse século, com D minúsculo, quando eu e você éramos ignorantes acerca das coisas de Deus, nós éramos escravos da nossa ignorância. Nós éramos analfabetos espirituais. Entendeu? Nós tínhamos dificuldade de entender o Evangelho, porque a luz do Evangelho não tinha resplandecido no nosso entendimento, porque o nosso entendimento estava cegos espirituais. Você percebeu quanto tempo você levou para decidir aceitar Jesus? Existem pessoas que são evangelizadas há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem pessoas que vão na igreja, todos os cultos, 3 vezes por semana, faz campanha, mas não consegue se desprender. A luz do Evangelho não consegue entrar na mente dele, porque o Deus desse século está cegando o entendimento dele. E o Deus desse século é o diabo. E o diabo, como é que ele trabalha na mente das pessoas? Na ignorância. Dentro daquilo que você não tem conhecimento da palavra de Deus. Já imaginou uma pessoa bem estudada, bem conceituada, um poliglota, faz doutorado, vai em outros países, né, se formar, às vezes um médico renovado, um cientista, né, uma pessoa que é um poliglota, já imaginou, um filósofo, mas o Deus desse século consegue cegar o entendimento dele, porque primeiro o diabo torna a pessoa incrédula, não acreditar em nada. Aí a sua mente espiritual, seus olhos espirituais estão cegos. Então, para o Evangelho, ele não consegue entender, não consegue absorver o que é salvação, o que é plano de salvação, por que Jesus veio aqui nessa terra. Tem pessoas que, na Semana Santa, por exemplo, eles fazem aquela encenação da morte de Jesus Cristo, o sofrimento, não é verdade? Aí os atores, o personagem de Jesus sendo chicoteado, e depois que acabaram aquela encenação, eles vão embora como se aquilo ali fosse uma coisa comum, porque os olhos espirituais dele estão cegos. Ele não entende a importância, né, da morte de Jesus. Qual é a importância da morte de Jesus? Jesus teve que morrer para nos tirar de uma escravidão. O diabo escraviza a humanidade, aqui, cegando o entendimento. Para que as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para nos dar, ele não consegue absorver. Tem pessoas que o Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, está encoberto. É como se o livro tivesse fechado. É como se você estivesse falando no ar e aquela pessoa não consegue absorver. Se você falar de futebol para uma pessoa natural, ela entende. Se você falar de ciência, matemática, história, geografia, política, mas quando você vai para a palavra de Deus, ela não entende, porque aqui é sobrenatural. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo. E a Bíblia diz que a pregação da palavra de Deus, para os que perecem, parece loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando a pessoa, por exemplo, não consegue aceitar Jesus, quando a pessoa ela endurece o coração, não consegue largar cerveja, não consegue largar aquela torre de chope, não consegue largar, por exemplo, o adultério, uma fornicação, quando a pessoa não consegue largar os vícios das drogas, não consegue largar a idolatria, quando a pessoa não consegue, por exemplo, largar uma vida de homossexualidade,
seja o homem, seja a mulher, mudando o uso natural. Já imaginou? O homem mudar o uso natural. O homem largar a mulher e se relacionar com outro homem. A mulher largar o homem e se relacionar com outra mulher. O Deus desse século é o diabo. Está cegando o entendimento, está fazendo primeiro ela ser incrédula, depois cega o entendimento. Então o evangelho para ela está encoberto. Para os que perecem, está encoberto. Como para os que perecem? Para aqueles que ainda estão debaixo da ira de Deus. Porque quando você está fora dos princípios da palavra de Deus, quando você ainda não se decidiu a aceitar Jesus, você ainda é um escravo do diabo. E quem é escravo, ele é cego espiritual. Não consegue perceber. Não é, por exemplo, não é mensagem motivacional que vai libertar você. Não adianta, por exemplo, uma pessoa fazer uma palestra motivacional que vai trazer, você vai expulsar demônio. Você expulsa demônio com jejum e oração. Como é que você se desprende das forças do mal? Oração, jejum, estudo da palavra. Não é só o conhecimento da palavra de Deus que é o suficiente, não. Você precisa jejuar, precisa orar. São armas poderosas contra o mundo espiritual. Você só vence as suas guerras, as suas lutas, as suas pelejas, orando, jejuando e estudando a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a espada do Espírito. O que é a espada? Para você enfrentar o quê? O seu adversário. O seu adversário também tem uma espada. Só que a espada dele é chamada espada da mentira. E aqui a Bíblia é a espada do Espírito. A palavra de Deus. É a palavra. É aqui que você vence todos os seus desafios. É aqui que você descobre como você venceu o teu inimigo. O Espírito Santo, ele veio para nos ensinar. A função do Espírito Santo, que é Deus em nossa vida, ele veio te capacitar. Quando você está pregando a palavra de Deus, você não está recebendo capacidade do homem. Você não depende do homem para ser um pregador da palavra de Deus. Você depende da capacidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te batiza e te dá os dons. A uns ele dá o dom da palavra, da ciência, da sabedoria. Então é dom. É dom. Não é você, esse dom você não recebe na faculdade. Você pode fazer esboço, pode fazer sermão bonito, pode fazer sermões motivacional, palavra motivacional. Mas se você estiver vazio do Espírito Santo, a tua palavra é como jogada ao vento. Ela não tem proveito. Você pode fazer curso de oratória, melhorar o seu português, seu vocabulário, falar bonito, palavra persuasiva, de sabedoria humana. Você pode falar inglês, francês, espanhol, árabe, hebraico, grego, latim. Não importa. Você precisa ter o poder de Deus na tua vida. Quando Jesus falou ficar em Jerusalém para receber virtude, quando fala receber a virtude do Espírito Santo, é receber o batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Quando você é inaugurado com o Espírito Santo. Tudo que está aqui, é registrado na palavra de Deus, é Deus falando com seus escolhidos. E outra coisa, aqui tem segredo que só é revelado para quem é filho. Filho de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entender a palavra de Deus. Você precisa nascer da água, da palavra, e do Espírito. Você tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Como é que Deus vai falar com você se você não for gerado pelo Espírito Santo? Para ser filho de Deus, tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Gerado. Você nascer de novo da água e do Espírito. A água é a palavra. Ela te limpa por dentro. Muda o seu vocabulário. Muda a sua modo de pensar. O Deus desse século está fazendo as pessoas incrédulas
e fazendo elas serem cegas espirituais. Olhos espirituais fechados. Para Deus, esse segredo aqui é para filho. Você só conhece a palavra de Deus se você nascer de novo. Você pode estudar, pode ser um advogado, pode ser um legislador, pode ser um juiz, pode ser o que for. Se você não nascer de novo, esse livro está selado para você. Você pode estudar a Bíblia, pode decorar versículos, pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, e só tem relacionamento com Deus quem é filho. Deus só revela segredos dele para quem é filho. Você pode ir na igreja, ser um curioso, ser um espião. Você pode sentar na igreja, pode ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se você não nascer de novo, você é cego espiritual. O Deus desse cego está cegando o teu entendimento. Por que as pessoas têm dificuldade de se firmar no Evangelho? Porque o Deus desse cego está cegando o seu entendimento. Por que você tem dificuldade de largar cerveja, largar fornicação? Essa mulher que não é tua, você não é casado, você é um endemoniado, você não é casado, está mantendo relação sexual, você não sabe que você tem que ter uma aliança? Sabe por que você não consegue largar isso? Porque você é cego espiritual. O Deus desse cego está fazendo você ficar primeiro incrédulo, depois cega você. Que adianta você ficar nessa vida de pecado se você não conhece a palavra de Deus? Ah, você diz que conhece a Bíblia, conhece mesmo? Por que você não larga o pecado? Não larga a cerveja, não larga o cigarro, não larga as drogas? Por quê? Deus desse cego está cegando você. Você é um escravo. Todas as pessoas que são escravos do diabo são cegos espirituais. E dentro da igreja tem pessoas cegas espirituais. Tem pessoas ali que não se firmam no Evangelho. É o cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. São escravos do diabo. Tem pessoas que hoje casa hoje, descasa amanhã, casa de novo, casa de novo, casa de novo, casa de novo. Incrédulas. Você é escravo. Casamento é uma só carne, é indissolúvel. Quando você larga a sua mulher, buscar em outra, mais novinha. Tem pessoas aí que estão largando a mulher, buscando a mais novinha. Você é incrédulo, você é um carnal, você é um endemoniado. Você precisa aceitar Jesus, nascer de novo. Você está perdendo tempo na igreja. Deus não está precisando do teu dízimo, da tua oferta. Você está pensando que o teu dízimo vai comprar a salvação? Está enganado. Os mandamentos de Deus não são pesados para quem é filho. Sabe por que para quem é pesado? Para você, que é incrédulo, cego espiritual. O Deus desse cego, a Bíblia diz que a pregação do Evangelho está encoberto para aqueles que perecem. Porque o Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a revelação da palavra de Deus. Por que você não entende a revelação da palavra de Deus? Porque você é um incrédulo. O diabo cegou o seu entendimento. Por que você não larga a idolatria? Você diz que é devoto de São Jorge, São Sebastião. É mesmo? Quem foi ele? Ele morreu? Morreu. E onde ele está? Está vivo? Não. Está aguardando o dia da ressurreição. Seja para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno. Já imaginou? O camarada diz que é devoto de tranca-rua, pomba-gira, enxucaveira, diz que o corpo está trancado. Sabe quem morreu na cruz do Calvário? Foi Jesus Cristo. Sabe quem ressuscitou? Foi Jesus Cristo. Sabe quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Sabe quem vai até o céu? Só através de Jesus Cristo. Em nenhum homem, em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro nome há salvação dada entre os homens pelo qual devamos acessar. Em nenhum outro nome. O fundamento é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Jesus morreu sim. Não mataram Jesus. Ele se entregou. Ele se entregou por mim, se entregou por você, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio desfazer as obras do diabo.
Jesus veio reconstruir o que o diabo derrubou. É como se fosse uma construção construída e o teu adversário passasse um trator e derrubasse tudo. Jesus está reconstruindo tudo aquilo que o diabo destruiu lá no Jardim do Éden. A primeira construção de uma família, o diabo foi lá e destruiu, colocando o pecado da desobediência. E Jesus veio para reconstruir a sua família, reconstruir a sua vida, te dar salvação. Se você morrer no pecado, se você dormir no Senhor, você vai ressuscitar sim, para vergonha e desprezo eterno. O Deus desse século está cegando você com as suas atitudes. Você que blasfema, você que fala mal de Deus, você que chama pastor de ladrão, você está sendo usado pelo diabo. Você diz que não dá dízimo na igreja, não dá oferta que vai dar para pastor. Sabe onde você está dando o teu dízimo, a tua oferta? No bar. Você está dando no bar, nas rodas de cerveja. Você já imaginou quanto você gasta por cerveja no mês? Você já fez as contas? Quantas latas, quantos latões, quantos BRT? Hein? Quantos motéis? Já viu? Quantos motéis você vai? Quanto você gasta com mulher, com meretriz? Hein? Aquelas casas noturnas, que você vai atrás daquela das minas que fala, né? Das novinhas. Você vai lá se prostituir. Já viu quanto você gasta lá? Hein? Jogando teu dinheiro fora. Pegando uma doença, DST, às vezes uma AIDS. E Deus permite, hein? Você que é blasfemo, fica falando mal do pastor, do sacerdote, que ora por você, que jejua por você, está sempre cuidando da sua vida, chorando de madrugada para você ser salvo, e o diabo está botando incredulidade em você, fechando a sua mente. Não empreste a sua mente para o diabo. Deixa Deus falar na tua vida. Se você está ouvindo esse conselho de Deus, é para o teu bem. Deus está colocando hoje diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você vai escolher qual? A vida ou a morte? Escolhe a vida, que é Jesus Cristo. A bênção ou a maldição? A bênção é escolher servir a Deus. A maldição é você viver nos prazeres desse mundo e no último dia, quando você ressuscitar, vai ser para vergonha e desprezo eterno. Haverá um juízo final. Queira ou não. Se você, não adianta. A única coisa que você não vai escapar é do tribunal de Deus. Juízo final. Hoje você está vivo, mas um dia você vai morrer. Eu vou também descer à sepultura. E Jesus Cristo vai levar quem? Os salvos. E se você não ressuscitar na vinda de Jesus, você vai ressuscitar no último dia para comparecer diante do trono branco. É lá. É lá onde Deus vai tirar a tua máscara. Você que é corrupto, ladrão, assalta cofre público, você que mata, cemitério clandestino, desova, você que é matador de aluguel, miliciano, corrupto, enriquecendo ilicitamente, maltratando o pobre, você que persegue a igreja, você é um tirano. Deus vai falar contigo no juízo final. Hein? Aqui Deus pode colocar um câncer de você. Aqui você morre fisicamente. E lá na eternidade, você vai morrer segunda vez. Vai ser a separação eterna diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Hoje é o presente, não deixa para amanhã. Se essa palavra está falando contigo, arrependa-te hoje. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim o refrigério da vossa redenção. Diz a palavra de Deus, a primeira pregação de Jesus foi assim: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é converter? Parar de pecar. Parar de roubar. Parar de cobiçar as coisas dos outros. Procurar conhecimento da palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para te ensinar toda a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero fazer uma oração para Deus ter misericórdia da nossa vida. Senhor Deus,
Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Senhor, esta mensagem, essa reflexão, Pai, que seja de esclarecimento, de entendimento, Senhor, no coração dessa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda essa pessoa a compreender. Eu sei que muitas pessoas são escrava do diabo, mas através dessa mensagem vão ser libertas. Os seus entendimentos vão ser abertos e a luz do Evangelho vai resplandecer no seu entendimento. Tem pessoas aí que querem se libertar e não conseguem, da força, da graça, do entendimento, Senhor. Olha com teu olhar de misericórdia. Ajuda essa pessoa a crescer na graça, no conhecimento da tua palavra. Levanta aquela pessoa que caiu, aquela pessoa que está fraca na fé. Ajuda ela a se levantar. Para a glória do Pai, Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.